Pessoal, então nós já falamos que existem conectivos lógicos, né? Agora você já sabe que eles existem e você já sabe quais são eles. Nós vimos que temos a conjunção, que é o e, temos a disjunção inclusiva, que é o ou, temos a condicional, que é o se, então, temos bicondicional, que é o se e somente se, e temos a disjunção exclusiva, que é o ou. Tá, bacana. Mas quando esse conectivo aparece numa sentença, igual nós temos aí o exemplo embaixo, como que a gente faz para determinar se a sentença, né, inteira é verdadeira ou falsa? É isso que a gente vai ver agora nessa parte 3, né, da nossa aula. Nós chamamos isso de cálculo sentencial, tá bom? Como que nós vamos calcular essa sentença inteira? Para isso, nós temos algumas regrinhas. É quase que decoreba mesmo, sabe? Vocês vão ver que depois de alguns exercícios, a gente acaba decorando o que tem que ser feito. Então vamos à regrinha da conjunção. A conjunção é o e. O e, a gente já tem ele muito fixo na nossa cabeça do dia a dia, quando a gente conversa. Se a gente fala, olha, tenho que fazer isso e isso, a gente já sabe que tem que fazer as duas coisas, né? A gente não tem escolha, tem que fazer as duas. Então vamos lá, olha a regrinha. Será verdadeiro apenas quando todas as proposições forem verdadeiras, né? Olha, o exemplo diz pra gente: Pelé é brasileiro e Romário é argentino. Tá vendo que não conseguimos satisfazer as duas partes? O Pelé é brasileiro? Ok, é verdadeiro. Mas o Romário não é argentino, deu falso. Então, se a gente tem um verdadeiro e um falso, a nossa sentença inteira vai ser classificada como falsa, tá bom? Ela não obedeceu à regrinha de que todas precisam ser verdadeiras, tá bom? Vamos para o próximo caso. A disjunção inclusiva, que é o ou. Esse também, mesmo caso, a gente já tem ele muito fixo no dia a dia, a gente já está acostumado a lidar com o ou. Quando a gente fala, vou fazer isso ou vou fazer isso, a gente já sabe que um dos dois já serve para a gente, não é? Então, olha só, a regrinha diz: será verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Olha só, se uma for verdadeira, já serve para a gente. Manaus é capital do Brasil. Falhou, não é. Ou Maradona é argentino. O Maradona é argentino. Então, como pelo menos uma foi verdadeiro, a nossa sentença inteira vai ser classificado como verdadeira, tá bom? Condicional. Agora, esse é só a gente pensar um pouquinho. Uma condição é algo, né, forte, você precisa seguir. Vamos analisar. Será falso quando a primeira declaração for verdadeira e a segunda falsa. Por quê? Se você dá uma condição, você fala, a primeira está verdadeira e depois a outra foi falsa, quebrou a sua lógica, né? Não teve a sequência dessa condição. Então vai ser falso. Olha o nosso exemplo. Se fumar faz mal à saúde, então a Terra é quadrada. Fumar faz mal à saúde? Faz, verdade. Se ele é verdadeiro, a condição, né, o então, quer dizer, também teria que ser verdadeiro. Só que não foi, a Terra é quadrada? A gente sabe que não é. Então, essa sentença vai ser classificada como falso, porque quebrou a regra, tá bom? Bicondicional. O bicondicional a gente tem que ficar atento porque ele tem uma ligação muito forte, né? Vamos pegar o exemplo. Paulo é escritor se e somente se, não pode ter falha, se o Felipe for jogador de basquete. Tá vendo? A regrinha fala pra gente: será verdadeiro quando as duas declarações forem equivalentes. Então, se o Paulo for escritor, verdadeiro, Felipe for jogador de basquete, verdadeiro, a sentença é verdadeira.
Mas se os dois também não forem, ó, Paulo não é escritor e Felipe não é jogador de basquete, também vai ser verdadeiro, porque de qualquer forma eles são equivalentes, tá bom? Não pode é ter um verdadeiro e um falso. Aí a sentença vai ser falsa. A disjunção exclusiva é parecida, porém invertido em relação ao que a gente viu anteriormente. Olha só, ela será falso quando as duas declarações forem equivalentes. Repara que fica bem claro a hora que a gente fala, né? Ou uma coisa ou outra coisa. Um exclui o outro. Ele não deixa que os dois aconteçam. Tem que ser uma coisa ou a outra. Ou Brasília é capital do Brasil, ou Brasília é capital de Cuba. Então, se os dois forem equivalentes, a sentença será falsa. Se um for verdadeiro e um falso, a sentença será verdadeira, tá bom?